Mas hoje a aula é um pouco diferente. Hoje eu quero mais do que falar sobre medicina chinesa, eu quero falar sobre uma particularidade, na minha opinião, dentro da medicina chinesa, que eu acabo discordando de algumas pessoas e aí quero trazer o porquê que eu discordo sobre isso. Quero falar um pouco sobre protocolos. E não vou dar nenhum protocolo. Só quero falar sobre o que eu vejo sobre os protocolos na acupuntura. O porquê que eu não gosto disso. Então, é um pouco mais sobre isso essa aula. Tá? Então, como eu disse, basicamente, eu quero falar para vocês por que eu não gosto de dar protocolo, por que eu não vou falar para vocês quando vocês me fizerem uma pergunta, vamos falar assim, superficial. Ah, que ponto é bom para dor no cotovelo? Que ponto é bom para dor de cabeça? Que ponto é. E eu vou explicar um pouco por que eu não gosto disso. Para mim, todo tratamento que é considerado, que é chamado, dentro da medicina holística, ele vê o ser humano como um todo. E aí a acupuntura não foge disso, né? O tratamento é algo individual, para cada um vai ser um tratamento. A gente tem pontos que são mais interessantes, pontos menos interessantes, eu vou abordar um pouco disso. Mas para cada pessoa vai ser um tratamento diferente, por mais que as condições que elas apresentem, os sintomas, sejam muito parecidos. Nem sempre o agulhamento vai ser igual. Então, é um pouco disso que eu quero debater com vocês hoje. E aí eu vou dar alguns exemplos. Mas antes dos exemplos, eu quero expor um pouco do porquê disso. Por que eu não acho legal, por que eu não considero, e aí não é só eu, né? Eu e muita gente, apesar de muita gente falar, não, porque o protocolo, inclusive o chinês usa, ótimo, que use, que recomende, mas eu não tenho como garantir ou dizer que vai ser um ótimo tratamento a partir de algo que não é particular, né? A partir de algo que é amplo. Não que o amplo não seja bom. Ele funciona também, mas ele tem certas restrições, ele tem certas limitações. E aí o porquê, né? Vamos ver um pouco do porquê disso daí. Trouxe alguns trechinhos para a gente debater aqui. Então, começando lá pelo Suen, no capítulo 70, ele fala assim: no terreno de altitude elevada, a energia de um homem é estável devido ao clima frio. No terreno de baixa altitude, a energia de um homem é excretada devido ao clima muito quente. A diferença do ciclo de vida também está relacionada ao tamanho da região. O ciclo de vida de um homem numa região pequena será menor do que o ciclo de vida de um homem numa região maior. Portanto, ao tratar, deve-se conhecer a lei do céu e o terreno, o ciclo de vida e o tempo de geração e transformação. Então, pode-se conhecer o físico e o mecanismo da energia do homem. Então, por que eu trouxe esse trecho? O que ele, para mim, mostra de importante que eu acho legal que a gente perceba? Ou que a gente comece a considerar. Ele fala que a variação no terreno altera a forma como a energia circula, como a energia se apresenta. Então, se eu for começar a considerar um agulhamento de uma pessoa que está a nível do mar e de uma pessoa que está a nível de uma altitude maior, né, seja onde for, seja aqui em Maringá mesmo, né, isso muda, isso varia, porque a característica da energia em cada um desses locais vai ser diferente. Né? No terreno de altitude alta, quem domina é o clima frio. Então, quem domina é a substancialidade, é o yin.
Se o yin domina, é muito provável que eu tenha problemas mais direcionados ao yang. Agora, quando o Qi, a energia primordial, é excretada, né, ou seja, no terreno de baixa altitude, o clima é muito quente, eu acabo tendo uma energia prevalecente do Yang, e aí o que acontece? Ele começa a extravasar isso daí, ou seja, ele vai lesar o Yin. Então vocês percebem que por conta da altitude onde essa pessoa mora, eu vou ter uma característica de circulação interna correspondente ao clima, perdão, correspondente ao local. Porque cada um dos locais vai ter uma relação com o clima, com o yin, com o yang, de uma forma diferente. Se ele vai se relacionar com o yin, com a natureza, de uma forma diferente, a forma como a natureza vai reagir com ele também é diferente. Né? Não dá para eu generalizar. Né? E aí ele fala a mesma coisa, a diferença de ciclo de vida também está relacionada ao tamanho da região. Então, se eu pego uma pessoa que vive, por exemplo, vamos fazer uma comparação bem tola, tá? Fora do ser humano, tá? Para um animal, pega os animais hoje que vivem encarcerados num cubículo, né? Eles não se movem, eles não têm muito para onde ir. A estimativa de vida desses seres é menor. Né? Nós temos também situações onde pessoas passam por isso. Hoje, até onde se sabe, é menor do que antigamente, mas isso também vai interferir. Ou seja, o quanto essa pessoa consegue circular, se movimentar, fazer algo, né, de movimento, vai também determinar o como esse Qi vai consumir o corpo. Por quê? Se numa região pequena o ciclo de vida é menor do que o que tem uma região mais ampla, é porque o Qi não consegue manifestar nem o Yin, nem o Yang. Ou seja, eu começo a ter diferenças de capacidade do Qi. Um é a influência do clima, a influência do tempo, a influência do terreno. O outro é o espaço onde essa pessoa tem, que acaba interferindo a manifestação do Qi, mais do que a própria, vamos falar assim, característica do Qi. É a própria manifestação que não vai existir. E aí ele fala, quando você vai tratar, portanto, você tem que conhecer onde essa pessoa mora. O como, a lei do céu que ele fala aqui é a natureza, é o clima, o como o clima se manifesta ali. Eu tenho como tratar alguém que mora, sei lá, em Gramado, da mesma forma como eu trato alguém em Manaus. São climas totalmente distintos. Como é que eu vou falar que o que é bom para um é bom para outro? Funciona? Funciona, mas tem limitação. Ele acaba ficando pobre, né? E aí ele fala, quando você conhece essas características, né, tanto do ciclo de vida quanto a geração e a transformação, ou seja, a forma como a vida se manifesta naquele local, aí você pode conhecer o físico e o mecanismo do Qi. Ou seja, é aí que você pode conhecer o Yin e o Yang de um homem. Se não, eu não sei como é que é esse Yin e Yang. Né? Pega uma comparação bem tola, que é o seguinte, a gente costuma falar que o Yang é o dia, o Yang é ativo, portanto, as coisas são ativas durante o dia, correto? O que você fala, então, do lobo, que trabalha à noite? O que você fala da raposa, que trabalha à noite? O que você fala da coruja, que trabalha à noite? Eles não têm Yang? Ou o Yang deles se manifesta à noite? Para eles, a natureza Yang é o inverso. Continua sendo movimento, mas tem uma polaridade invertida em algumas relações. Né? Tem animais que a grande maioria no frio hiberna. Tem outros que não. E aí, você vai generalizar? Todos devem ficar acordados? Todos devem hibernar? Não dá para generalizar a vida. A gente é uma multiplicidade muito grande. Por mais que a gente fale sempre dessas polaridades yin e yang,
elas não vão ser iguais para todos, e muito menos em cada um dos locais. Né? Então não dá para eu generalizar algo que é simbólico. Não tem como. Um símbolo ele pode ser interpretado de diversas formas. E todas elas estão corretas. Né? Não tem como a gente se basear. Tá? Mas essa é só a primeira apresentação. E aí eu vou lá para o capítulo 26 do Suen. E ele diz assim: o chamado físico é a aparência externa do paciente. O médico só pode ver de forma esmaecida o exterior do paciente, o que está exposto, mas não pode enxergar a razão oculta. Por isso, deve perguntar ao paciente sobre a causa da doença e então combiná-la com a aparência externa da doença e com a condição do canal obtida da palpação, de maneira a adquirir uma compreensão abrangente e fazer o diagnóstico. Posso então falar: eu tô com dor na mão. Que ponto é bom? Tá, vamos lá então. Tem alguma variação que eu vejo na mão? Não, tá normal, não tem nada na mão, mas está doendo. Beleza, o que aconteceu para sua mão doer? Eu trabalhei o dia inteiro apertando alicate. Opa, será que eu fazer um tratamento local ali vai ajudar tanto quanto eu fazer esse ti circular e levar o sangue para lá? É o mesmo ponto que eu vou utilizar para isso, a um nível geral, para circular esse sangue, do que só um ponto local para dor na mão? Agora, a outra pessoa que está com dor na mão, por exemplo, aconteceu do nada, acordei assim. Acordei com dor na mão. Pode ter dormido em cima? Pode, vamos considerar que nada aconteceu. A pessoa estava estática lá, uma belezinha. E aí, o que eu faço com essa dor na mão? Né? Posso utilizar pontos locais para fazer isso? Posso. Isso daí é o que a gente chama de enfiador de agulha. Tá com dor aqui, enfia agulha aqui. Tá com dor aqui, enfia agulha aqui. Isso não é, de forma alguma, a acupuntura em toda a sua plenitude, em toda a sua capacidade. Então, ele fala aqui, combina, vê aquilo que você está observando, tateia, pergunta para a pessoa o que aconteceu, tateia o canal, tateia o pulso, veja a língua. Para quê? Para adquirir uma compreensão abrangente. E aí, a hora que eu tenho uma compreensão abrangente, eu posso chegar nessa pessoa que está com a dor na mão, que acordou com a dor na mão, e falar: não tem nada acontecendo no seu corpo, é uma dor na mão. Aí, trabalhar pontos da mão vão ser excepcionais. Agora, se eu vejo que essa pessoa está com um bloqueio, por exemplo, no canal do coração, o que seria melhor? Eu utilizar o ponto fenda ou utilizar o ponto local na mão? O ponto fenda ele vai fazer uma liberação maior do canal. Ele vai trazer uma circulação maior do canal. Aí, num segundo caso, desse mesmo jeito, parecem 3 pessoas lá com dor na mão, acordou com dor na mão. Esse foi o primeiro caso. Aí chega o segundo. Eu tateio o canal de coração e eu vejo que ele está rígido. Mas o pulso do coração está legal. Mas o pulso do fígado está ruim, está bloqueado. E aí? Vai valer mais a pena eu trabalhar lá no pé, trabalhar lá no fígado, ou trabalhar no coração e trabalhar na mão? Se eu não sei de onde vem, eu não tenho como tratar. Eu não tenho como ir no que a gente chama de raiz do problema. Por isso, gente, fazer diagnóstico. Sem diagnóstico, não dá para montar um protocolo decente. Eu posso fazer um protocolo bem mequetrefe, bem ruim. Vai funcionar? Pode ser que funcione, pode ser que seja ótimo. E pode ser que não dê em nada. Ou pode ser que melhore na hora, 10 minutos depois a pessoa está igual. E aí? Né? E aí, só para fechar essa fala, a condição da doença não pode de forma alguma ser evidenciada se nada se achar na palpação.
Ou seja, se eu tateio e não acho nada, eu não faço a menor ideia de onde está vindo isso. Eu não tenho nenhum sinal, nenhum sintoma, quer dizer, nenhum sinal que me explique o sintoma que essa pessoa está tendo. Aí vai ficar difícil eu fazer um diagnóstico, aí eu posso partir para o tratamento local. Aí beleza. Aí vamos tentar limpar ali para ver se algo aparece. Às vezes, como eu disse no primeiro exemplo, não é nada, é só uma dor na mão. Tá? Mas difícil, é bem difícil isso acontecer. E aí volto lá para o capítulo 70. Então ele fala assim, ó, quando quer que seja tratada a energia excessiva com remédios, eliminando a comida indigesta com purgantes, aplicando um controle interno ou tratando com medidas externas, deve-se primeiro descobrir a razão da insuficiência ou do excesso. Ou seja, independente do tratamento que eu vou utilizar, seja fito, seja um fito para eliminar por baixo, né? Seja por cima, seja por baixo, seja com acupuntura, seja com massagem. Eu primeiro preciso saber qual a razão disso estar acontecendo, né? Não adianta. Vamos pegar, por exemplo, a massagem. Essa semana ela judiou de mim. A dor violenta no trapézio, a hora que ela pegou lá. Agora, ela pode liberar, nossa, melhorou, aliviou, não tem mais nada. Tô sentindo um carocinho ali que ela vai me arrebentar semana que vem de novo. Mas vai mudar alguma coisa nessa minha dor se eu não parar de ficar sentado no computador o dia inteiro? Se eu não mudar a minha postura? Se eu não parar de fazer aquilo que gera esse meu problema no trapézio? Não vai mudar. Agora, se eu sei a razão, ela vai lá e descobre a razão. Putz, olha, Michel, é porque você fica o dia inteiro sentado no computador. Então, essa tensão que você vai gerando vai sempre te trazer esse mesmo problema. Aí, o que acontece? Eu tenho uma noção da onde vem isso. Vai adiantar eu ficar fazendo acupuntura no Michel, massagem no Michel? Não. Vai aliviar? Com certeza vai, mas vai continuar gerando o mesmo problema. Ou seja, isso não é tratamento. Isso é um paliativo, eu limpo. Mas eu não estou tratando, eu não estou falando para a pessoa, ó, isso é por causa da sua característica, da sua performance no seu dia. Pega leve, fique menos tempo, arruma melhor a sua postura, arruma uma cadeira melhor, coloca nível para o seu braço não ficar muito alto ou muito baixo, né? Existe a fisioterapia do trabalho que olha exatamente essa ergonomia, a forma como você está, a forma como você está para trabalhar. Né? Se eu sento de qualquer jeito, eu vou gerar uma dor lombar, eu vou gerar uma dor nas costas, no pescoço, o povo fica o dia inteiro no celular ali, pescoço abaixado. Se não mudar isso, não vai adiantar nada, vai continuar surgindo. E aí, o que vai falar? Ah, a acupuntura não adiantou nada, voltou. Claro, você continua fazendo a mesma coisa. Então, a acupuntura, gente, não é só enfiar agulha, é também encontrar, descobrir a razão, para depois falar para a pessoa, ó, essa característica, esse comportamento que você está tendo, vai te levar a sempre ter esse mesmo problema. Aí a pessoa pode ou não gerar a consciência para falar, bom, se isso está me gerando esse problema, eu posso mudar. Ou não vou mudar porque esse é meu jeito. Beleza, é sua escolha. Eu, como acupunturista, fiz a minha parte. Né? Além de colocar agulhas para aliviar a dor, eu ainda ensinei o porquê ela está tendo essa dor. Né? Beleza. E aí ele continua aqui nesse mesmo capítulo. Deve-se ministrar remédios com propriedade violenta e sabor rico
ao paciente que tenha um corpo forte, que é capaz de suportar a toxina, e dar remédio com propriedade suave ou sabor leve ao paciente que tenha constituição fraca e não pode suportar a toxina. Legal, né? Ou seja, para cada tipo de pessoa eu tenho um tipo de tratamento. Ainda tem um outro trecho no Lin Shu que ele fala: aqueles que vestem saco, pano de saco, pano de algodão, devem ser tratados com agulha. Aqueles que vestem seda ou linho devem ser tratados com massagem. Porque o corpo não aguenta, é muito delicado. E tem gente que é mais delicada mesmo. Então eu tenho que saber olhar para a pessoa e falar: essa pessoa é de tal jeito, né? Voltemos para o exemplo na dor na mão. Um deles, como eu disse, é alguém que trabalha lá com alicate o dia inteiro. O outro é uma rainha, vamos dizer assim, que a preocupação dela é levantar xícara com a ponta do dedinho esticado. O tratamento vai ser igual, gente? Não tem como ser igual. Não vai funcionar isso do mesmo jeito. Né? Eu tenho que olhar a pessoa, ó, esse tipo de pessoa tem que ser tratada de tal forma. Aquele tipo de pessoa eu vou tratar de outro jeito. Como é que eu vou determinar um protocolo para usar em criança e em adulto? Não vai funcionar. Tratar a dor de uma pessoa que fica em escritório é uma coisa. Tratar a dor de uma pessoa que lida na roça é outra. Não é igual. Ah, mas o ponto pode ser. Se a condição for exatamente a mesma, pelo mesmo canal, pela mesma característica, vai funcionar. Só que como eu vou saber isso se eu não fizer o diagnóstico? Né? E aí, continuando nesse capítulo. Ao tratar, deve-se estar de acordo com o clima local e fazer com que a energia se torne agradável e moderada. Ou seja, o tratamento deve estar de acordo com o clima. Como é que é o local onde você mora? Ah, aqui é muito quente. E o protocolo tá lá, faça moxa. E aí? Show de bola? Né? Ou aquele absurdo que virou, proliferou aí esses tempos atrás na internet, gelo no VG16. Para tirar dor, você vai gelar mais uma pessoa para tirar dor? Quem foi o louco que falou isso? E ainda fala que é acupuntura. Ou seja, gente, dá um treco no coração ouvir sobre isso. Então, eu sabendo, por exemplo, a questão do clima, eu posso saber como fazer com que essa energia se torne moderada. Se é um clima quente, eu não vou fazer moxa para aquecer. Eu vou drenar esse calor que provavelmente está ferindo. Né? Eu vou ter um padrão, um protocolo, uma forma de tratamento para cada um. E aí ele continua. Como o corpo do paciente tem as diversas condições de estar estênico ou astênico, ou seja, em excesso ou em deficiência, as formas de tratar não devem ser as mesmas. E aí, tá mais claro, mais evidente que isso? Não dá para generalizar. E aí ele continua. De acordo com as diversas condições do paciente, e isso aqui vai além, gente, isso daqui não é protocolo, isso é regra. Usar respectivamente a dispersão, seguido da sangria, seguido da êmese, do vômito, seguido do laxante, do purgativo, seguido da tonificação. Então, sempre que eu ver um caso,
Ah, tá com dor ali, tá inchado. Bom, se tá inchado, eu tenho um acúmulo local, eu tenho um excesso. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Dispersar. E aí depois eu posso tonificar. Então eu vou ter uma etapa. Como está no momento? Tem dor, mas está inchado? Está acumulado? Está vermelho? Como é que está isso? Como é que está o pulso? Como é que está o canal? Como é que está o local? Sem diagnóstico, não dá para descrever protocolo decente. Não tem como. É pobre, é pequeno. E aí vou lá para o capítulo 5 do Suen. E ele fala assim: quando um médico pode diagnosticar de maneira apropriada, conforme os princípios do Yin e do Yang, a fim de saber se a doença é séria ou passageira, o paciente não será exposto ao perigo de um diagnóstico errado. Voltemos para a dita dor na mão. Da onde vem essa dor na mão? Ah, a pessoa tá com uma gravidade de diabetes assim lá no topo. É dor na mão que essa pessoa tem problema? Não, né? Posso tratar dor na mão? Claro que posso. Mas o negócio já é sério. Não é uma tolice, não é só uma dor na mão. A dor na mão é o reflexo para algo muito mais perigoso. E aí entra a questão do protocolo. Ah, o que é bom para dor de cabeça? Morrer. O que é bom para dor de cabeça? Eu não sei o que está acontecendo. Ah, eu fico o dia inteiro na frente da tela do computador, fico o dia inteiro na frente da televisão. Qual é o seu problema? É a dor de cabeça? Não, é a dita cuja do brilho. É muito tempo na frente do brilho. É muito estímulo. Ah, esse estímulo vai lesar o joelhinho, que é o fígado, a vesícula. Vai fazer com que traga dor no fundo do olho. Beleza. Legal isso. Então eu sei a causa. Como eu posso tratar essa pessoa? Corta a televisão dela. A dor de cabeça vai durar um dia no máximo. Pronto, ó. Tratei sem agulha nenhuma. Né? Não precisa ir muito longe. E aí ele fala assim: aquele que for bom em diagnosticar irá sempre observar a compleição do paciente e primeiro tomar o pulso, a fim de diagnosticar ou a fim de distinguir se a doença pertence ao Yin ou ao Yang. Primeiro passo, olho para a pessoa. Segundo passo, vejo o pulso. Infere em qual canal existe a doença, observando a cor e a compleição luzente ou turva do paciente. Ou seja, vejo em qual canal está a doença, tateio os canais. A partir do pulso, eu vou lá e tateio o canal. E a partir de olhar esse canal, eu vou ver se a compleição está brilhosa ou se ela está fosca. Ou seja, meço de novo a característica do Yin e do Yang. Agora, não interno, mas externo. A hora que eu vejo o pulso, eu estou vendo característica de Yin e Yang dentro do corpo. Quando eu vejo o canal e percebo essa parte de brilho da pele, de brilho ou turbidez da pele, eu estou vendo localmente. Né? A pessoa tem uma feição linda, maravilhosa, mas está com o braço onde está dolorido, tudo fosco e craquelado. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. O brilho do espírito, o brilho do Shen do coração tá ótimo, mas o pulmão tá arrebentado. Agora, é interno? Não, já é mais externo, já está mais a nível de canal. Né? Distingue com qual órgão sólido a doença se associa em relação à condição de pulso, ainda considerando o quê?
as estações, ou seja, qual época do ano a gente está. Ah, não, eu fui lá e peguei o pulso da pessoa e tá rápido. E a gente está no pino do verão. Não é para estar rápido esse pulso? É, né? Ou tá um pouco em corda e é na primavera? Gente, não dá para fechar protocolo sem eu ter um diagnóstico. E aí ele continua, observa a condição de dispneia e ouve os sons, a fim de inferir a dor do paciente. Ou seja, vou bater, vou percutir, vou ouvir a respiração dele para ver como é que está a movimentação do ti. A forma como a gente respira é muito similar à forma como o ti movimenta dentro do corpo. Porque não é o pulmão que dá o impulso do ti? Então, se eu respiro de uma forma ruidosa, o ti está passando ruidoso. O ti está passando mais dificilmente. Isso tudo tem relação. Sente a condição dos pulsos, ti e cum, ou seja, pé e polegada, né? O primeiro e o último pulso, o primeiro e o terceiro pulso, a fim de saber se a doença está na superfície ou no interior, no yin ou no yang, conforme as condições, flutuante, pulso, escorregadia e forte do pulso. E tratar a doença de acordo. De acordo com o quê? Com tudo isso que ele falou no parágrafo. Vai adiantar eu falar a pessoa está com dor na mão? Vocês veem como fica impossível saber qual é a forma certa de tratar essa doença, esse problema, essa dor. Não dá. Fica muito pobre, fica muito fraco. Volto a dizer, é possível? É. É a melhor forma? Longe de ser. Por isso eu não gosto de protocolos. E aí só ele fecha. Dessa forma, o diagnóstico não conterá erros. Vendo tudo isso, inferindo toda essa possibilidade, aí eu faço um diagnóstico mais preciso. Né? E ainda acrescento aqui o que ele não fala. Pergunte para o seu paciente, se ele puder te responder. Tem paciente que não vai poder, está acamado, não consegue falar. Né? Eu vou usar tudo que eu posso perceber do corpo e a pessoa não precisa falar. Agora, se ela fala, eu tenho mais condições de fazer um diagnóstico que não vai conter erros. Quanto mais informações eu tenho sobre, mais completo vai ficar. Mais impecável pode ser o meu tratamento. E aí sim a gente pode perceber ou montar um protocolo para aquela pessoa naquele dia, naquele momento em que eu acabei de fazer o diagnóstico. Por quê? Se essa pessoa para e fica meia hora lá, você vai lá e vê o pulso, esse pulso já pode estar diferente. O ti é dinâmico. E isso pode movimentar e mudar muita coisa, dependendo da seriedade do problema. E aí lá no capítulo 80, ele fala assim: se alguém puder entender de forma caprichosa o princípio do yin e do yang por meio do diagnóstico, pode ter uma compreensão da doença. Não existe padrão regular na pulsação. O pulso yin pode estar disperso, ou seja, pode ser igual ao pulso do yang. O pulso yang pode estar abundante em parte, ou seja, cheio, característica de yin. E a condição de pulsação pode não ser evidente. Por isso, ao diagnosticar, não se pode seguir uma rotina. Então, gente, se para diagnosticar eu não posso seguir uma rotina, quem dera para tratar. Não cabe, não vai funcionar bem. E aí ele continua. Ao tratar, devem ser inspecionados os pulsos Ren-Yin e o pulso Fu-Yang ou Shong-Yang.
assim como devem ser levados em consideração ambos o status social e a situação feliz ou miserável do paciente. Ou seja, para fazer o diagnóstico, eu vou ver tanto o pulso do Ian, quanto o pulso do baço do estômago. E aí ainda acrescento que a gente também vai ter que ver o pulso do Concô. Que acho que eu escrevi ao contrário aqui, acho que é ao contrário, acho que é assim, ó. Ou é um ou é outro, tá? Que é o pulso radial que a gente costuma pegar. Só que ele está falando, se a condição da pulsação não é evidente, agora voltando à aula. Se é que tem som, né? Tem som, então tá bom. Então ele fala assim, ó, se a condição do pulso pode não ser evidente, ou seja, eu fui lá, peguei o pulso radial e ainda não é evidente, eu ainda tenho mais 2 outros pulsos que eu posso ver. O carotídeo e o do baço, o do estômago lá no pé. E ainda se a gente voltar a algumas aulas, a gente vai ver que tem, para cada canal, eu tenho um pulso. Ou seja, eu ainda tenho mais 12 pulsos para ver. E não só 2. Né? Isso ele está pegando de uma forma geral. Tá? De uma forma geral para ver o pulso. Tá? E aí, além disso, ainda tenho que considerar o status social. Ou seja, como a pessoa se sente na vida. Né? Se ela se sente pertencente àquilo, se não, se ela está feliz, se ela está triste. Como é que eu vou fazer simplesmente um agulhamento em alguém, por exemplo? Comentei com minha mãe, um comentário idiota que eu costumo fazer, ai que gostoso que tá o frio. E ela falou, claro, para quem tem uma cama, uma coberta. Eu falei, putz, olha a porcaria que eu falei, e é um fato. A gente se esquece de que a nossa condição de vida não é a de todos. Cada um tem a sua característica. Então, se eu pego uma pessoa hoje que está na rua, com essa temperatura, está mais gelado hoje. Então, se eu pego essa pessoa está com dor, eu vou fazer acupuntura nela? Não, eu vou dar uma coberta para ela. É o que ela precisa para tratar no momento. Né? Eu vou dar um caldo quente para ela aquecer. Muito melhor que um protocolo de acupuntura, né? Então, toda essa consideração eu tenho que fazer. A pessoa está passando por um problema. Veja a gente nessa pandemia. Quanta gente não está tendo problemas aí emocionais sérios por causa disso. Né? Quanta gente não está perdendo o sono, tendo preocupação excessiva, porque morre um, morre outro, morre outro. Né? Vai o cunhado internado, aí a sogra está entubada, aí o primo morreu, né? Então isso começa a chocar a gente. E aí eu vou pegar um protocolo para acalmar a mente dessa pessoa? É só essa condição aí da nossa situação, às vezes mais interessante do que eu fazer a acupuntura para acalmar o Shen dessa pessoa, é tentar despertar um pouco mais esse Shen. Para que ela veja que realmente é assim que é a vida, sinto muito. A condição agora é característica e específica, mas nada na vida é permanente. Mais hora, menos hora, você vai perder todas essas pessoas. Se não forem elas a te perderem primeiro. Né? Então, às vezes, o atendimento ali nessa questão do Shen, acalmar lá no VG20, os 4 cavaleiros, o VG24, Trintan, C7, P9, maravilha! Vai adiantar se essa pessoa não tiver um pouco mais de consciência quanto à vida? Ela vai continuar desesperada do mesmo jeito. Porque a sogra vai continuar internada, o cunhado vai continuar internado, o primo vai continuar tendo morto. Né? Então eu tenho que ver a condição toda. Eu tenho que considerar tudo que está acontecendo. Então uma dor, gente, não é apenas uma dor. Ou melhor dizendo, uma dor raramente apenas é uma dor. Para que ela chegue ao nível de dor, alguma coisa aconteceu antes. O que aconteceu? Né? E aí ele continua.
Se o médico não tiver terminado seus estudos, ele só terá um nível inferior de tratamento e será incapaz de distinguir a condição adversa ou concordante da energia. Ele só poderá lesar o yang ao revigorar o yin ou consumir o yin quando revigorar o yang. Ou seja, vai fazer merda, em termos bem práticos. Né? É um nível inferior, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, ao invés de revigorar o yin da forma correta, ele vai estar lesando o yang. Por quê? Porque às vezes não é um problema no yang, eu não tenho que revigorar o yin. Né? Então, se eu não sei o que eu estou fazendo, é melhor não fazer. Só enfiar a agulha não é acupuntura, isso não é acupuntura. Tá? Isso é a tecnologia da acupuntura, pode-se dizer. É a acupuntura de hoje em dia. Mas isso está muito longe de ser acupuntura. E aí ele explica, ele fala, ó, como ele não compreende as razões do equilíbrio do yin e do yang, de forma alguma poderá fazer um diagnóstico acurado. Quando ele impuser o seu jeito de tratar as gerações vindouras, ele fará com que seus defeitos violem o ensinamento antigo. E é o que está acontecendo hoje. Ah, Michel, mas você faz uma idolatria ao ancestral. Sim, eu considero muito aquilo que foi falado. Ah, mas é tudo 100%? Não, a gente tem a evolução por causa disso. Agora, há muito tempo isso já vem sendo estudado e debatido. Eu tenho regras para seguir. A não ser que eu comece a mudar o padrão. Se eu mudo o padrão de vida, se eu mudo tudo, aí pode ser que a acupuntura mude. Agora, pega nos dias de hoje e compara. Eu acho que todos que estão aí têm mais de 30 já, né? Inclusive eu. Antigamente se receitava repouso. Hoje em dia tem um medicamento para você não ter que repousar. Ou seja, não pare, trabalhe, faça, promove. É um nível, uma velocidade de vida desenfreada que a gente está tendo. E a gente está passando por cima de coisas naturais, que é o que? Por exemplo, o descanso. Né? Então, outro dia eu ouvi um videozinho lá no Instagram e me deu uma revolta. Eu falei, ah, tá bom, tem para quem serve. O cara falando assim, se você dorme 8 horas por dia, você nunca vai ser rico, porque quem dorme 8 horas por dia... Peraí, tem alguma coisa a ver com quantidade de sono e capacidade de empreendimento? Não, né? Tem a ver com desgaste. O que eu garanto para você é que quanto menos você dormir, menos você vai viver. Meu pai era uma beleza, meu pai dormia 3 a 4 horas por noite. Com 51 anos ele morreu. Tinha lá outros problemas, bebia, fumava, vai saber mais Deus o quê. Mas não é compatível com a vida, o corpo precisa repousar. Né? É necessário que eu tenha esse repouso, esse retorno da energia. Ah, mas eu preciso só de 3 ou 4 horas. Beleza. Ótimo, que bom para você. Agora, isso é comum? Não, não é comum. Se eu dormir 4 horas por noite, eu fico um bagaço na primeira semana. Eu tenho dia que acordo lá de madrugada, acordo, vou orar e bora lá meter o pau no dia. Agora, tem dia que eu durmo 8, 9 horas. Eu preciso disso. Se você contar outros dias que meu corpo foi derrubado, eu dormi mais de 20 horas. Né? Porque, sabe Deus, né? Normal também não é, graças a Deus não acontece sempre, mas tem hora que meu corpo desaba. Eu preciso dormir. Se ele está pedindo, eu vou dar para ele. Então, é meio difícil a gente fazer protocolos de vida, né? Ah, a vida boa é aquele que come chocolate. Fala isso pro alérgico. Fala isso pro intolerante à lactose. Ele vai achar que ele vive uma vida a vida inteira. Uma porcaria de vida. Porque eu não como chocolate, eu não sou feliz. É por isso. Então a gente tenta generalizar aquilo que é individual. Não dá.
E a acupuntura é isso. A acupuntura é individual. Tá? E aí vamos pegar alguns exemplos bem tolos aqui. Então vamos lá. Vamos pegar, a pessoa fala para mim, ó, tenho dor de cotovelo, dor no cotovelo. Me dá um protocolo. Beleza. Então vamos pensar, se essa dor for lateral, tá, já começa o diagnóstico. Ó. Se essa dor for lateral, eu posso utilizar ali G4, G7, G11, estômago 35, dentre outros. Se ela for posterior, eu posso utilizar TA10, TA5, VB33. Se ela for medial, esses outros pontos. Se ela for anterior, esses outros pontos. Ou seja, eu ainda preciso de um diagnóstico. É lateral, é posterior, é medial ou é anterior? Ou seja, qual canal está sendo acometido por essa dor? Eu preciso de diagnóstico. Se não, gente, ó, todos esses pontos aqui, ó, é bom para dor no cotovelo. E aí tem mais dois, são mais um âmbito geral, né? Aí sim eu posso falar, para dor no cotovelo, vai lá, VB34 e fígado 3. E aí associa o fígado 3 ao IG4. Bingo! Protocolo de acupuntura para dor no cotovelo. Vai tratar essa dor no cotovelo? Pode ser que ela melhore. Pode ser que ela alivie. Garanto que não vai tratar. Tá? Sou pessimista. Michel, você é muito pessimista. Que pena. Agora vamos lá. Por que não vai tratar? Vamos dizer que apareceram ali 4 pessoas reclamando de dor no cotovelo. Um é esportista, ele é tenista. O outro é professor. O outro é faxineiro e o outro é juiz. Legal, né? Os 4 estão com dor no cotovelo. Agora, o primeiro, o tenista, ele fala que a dor no cotovelo faz ele perder a força de preensão. O professor fala que ele tem dor no cotovelo à noite. De dia não, só à noite. O da faxina fala que a dor no cotovelo dele vem quando ele mexe com a água. E o juiz fala que ele não consegue esticar o braço. O tratamento é igual para esses 4, gente? Não tem como, né? Como cada um desses tem um diagnóstico específico, eu preciso me preocupar entre se eu vou tonificar ou dispersar, além do ponto que eu vou utilizar. Então, como eu vou fazer isso sem um diagnóstico? Não dá, né? Não fica fácil. Agora, com o diagnóstico, aí a gente já pode pensar em alguns protocolos. Aí dá para a gente pensar em debater pontos. Por quê? Eu sei o que está acontecendo. Se eu sei que essa dor no cotovelo é por conta da deficiência de Ti, eu tenho que fortalecer esse Ti. E aí, mais específico, de qual canal está sendo acometido? Da mesma forma para deficiência de sangue, da mesma forma para o excesso de frio, de umidade, tá? Então eu tenho que ter uma característica para cada um deles, para poder saber o que está acontecendo. E aí a gente pode pensar em protocolo. Né? Qual ponto eu vou utilizar? Beleza, o que está acontecendo? Beleza, então vamos lá para a insônia. Diversos pontos para insônia, né, que eu coloquei aí. Então me dá o protocolo para insônia. Olha lá. Põe na roleta e vê qual você prefere. Todos esses pontos, além de outros, podem auxiliar na insônia. Ah, mas é muito ponto. Eu não sei o que está acontecendo. Você me pediu pontos para trabalhar com insônia. Tá aí. Mas da onde vem essa ditacuja dessa insônia? É deficiência de endorrim? É deficiência de sangue geral? Deficiência de nutritivo? É deficiência de sangue do fígado? É fogo do fígado? É fogo do coração? O que está acontecendo?
Tem fleuma obstruindo, impedindo a circulação e o yang está preso em cima? O que está acontecendo? Qual é o diagnóstico? Sem diagnóstico, gente, não dá para eu escolher, ponto. Agora, se eu tenho diagnóstico, aí dá para a gente trabalhar, aí dá para a gente pensar. Fora isso, dá para a gente pensar numa parte de protocolos, como eu coloquei ali na dor no cotovelo. Pensando a nível geral, eu estou com um problema numa articulação. Eu tenho o VB34, que é um ponto de controle, de comando de tendão e músculo. Vai melhorar, vai ajudar. Né? Se eu tenho, sei lá, um problema de digestão, eu tenho VC12, que está diretamente relacionado ao estômago. Vai ajudar? Vai, ele tem uma relação. Se eu tenho insônia, eu posso trabalhar C7, vai ajudar? Provavelmente vai, ele tem uma relação muito forte com a mente. É o melhor tratamento? Volto a dizer, está longe de ser. Muito longe. Está muito aquém daquilo que a acupuntura pode oferecer. Então, a ponto de denegrir não que é uma palavra feia, né? A ponto de mal utilizar a acupuntura, usa medicamento. Vai lá, é garantido. Toma uma balinha lá, você não vai mais sentir dor. Né? Porque para falar que funciona, é muito bom, não. Não é assim, né? E ainda assim, com toda a questão da acupuntura, ainda tem casos que não vai solucionar. Por melhor que seja o seu diagnóstico, tem casos que não vai render. Acontece. Se acontece com medicação que é extremamente química e direcionada, né? Por que não vai acontecer com a acupuntura? Tem como, tá? Aí só para fechar um brinde, no capítulo 13 do sonho ele fala assim: é muito importante um diagnóstico, a fim de observar cuidadosamente o brilho e o escuro da compleição, a diferença de excesso e deficiência do pulso. Em suma, a variação de compleição e de pulso correspondem às variações das energias das 4 estações. Os primeiros reis conferiam grande importância ao princípio, já que está de acordo com a divindade. Se alguém puder lidar assim com o diagnóstico, poderá ajudar o paciente a evitar a morte e a sobreviver. Quando a vida do paciente for prolongada, ele irá lhe exaltar como a um rei dos sábios. Ou seja, faça algo corretamente. Não faz simplesmente por fazer. Faz porque você tem certeza daquilo que você está fazendo, não porque alguém falou que você deveria fazer. Né? Vale a pena a gente se debruçar na acupuntura para compreender como ela funciona. É muita coisa, concordo, vale a pena. Tá? Digo para vocês e volto a dizer e continuarei dizendo provavelmente até o fim da minha vida, eu não sei nada de acupuntura. Eu estou começando a aprender, eu estou começando a entender a acupuntura. E vou continuar falando isso por mais que eu aprenda, porque é gigantesco o conhecimento dessa arte. Tá? Então, espero que tenha ficado claro e mais evidente para vocês o porquê que eu não passo protocolo assim, porquê que eu sou contra protocolos. Tem porquê disso, não é simplesmente porque eu sou chato. Eu também sou chato, a gente sabe disso. Vocês já acostumaram comigo. Mas vai muito além. É muito maior do que simplesmente, tá com dor, toma paracetamol. Né? Tá estressado, toma Rivotril. Não é bem assim que funciona a vida. Então era essa a aulinha que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que seja de crescimento de alguma forma.
Para mim foi um prazer dessa aula, que eu queria falar há muito tempo, um pouco mais embasadamente o porquê que eu não dou protocolos, o porquê que eu sou contra protocolos em acupuntura. Beleza? Então, gente, por hoje é isso.